Literatura Sem Fronteiras e eu sou Antônio Panciarelli. O canal Literatura Sem Fronteira dedica-se exclusivamente a falar de literatura e literatura de qualidade. Todas as semanas, sempre às segundas-feiras, a partir das 14 horas, a gente posta uma nova videoaula aqui, falando sempre de grandes autores, grandes romances, poesia, contos. E hoje nós estamos começando uma nova temporada, né? Nós concluímos na semana passada a temporada sobre os grandes autores latino-americanos que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura, com todas as aulas postadas lá no youtube.com, se você quiser, se você não assistiu, estiver chegando agora e quiser recuperá-las. Nós falamos de 4 grandes autores latino-americanos que receberam o galardão da Academia Sueca, o Prêmio Nobel de Literatura. Entre eles, infelizmente, não havia nenhum brasileiro, como você sabe, mas nós falamos aqui, então, de Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marques, o mexicano Octavio Paz e o peruano Mário Vargas Llosa. Se você quiser maratonar essa temporada, as 4 aulas estão bonitinhas aí no canal do YouTube. Se você está chegando agora e quiser prestigiar o nosso canal, o canal Literatura Sem Fronteiras é um canal independente, não monetizado. Tem um botãozinho embaixo aí escrito inscreva-se. Se você carregar nesse botão, você se inscreve no nosso canal. E ao lado tem uma campana, um sininho. Se você acionar essa campana, toda vez que nós postarmos uma nova videoaula aqui, você será lembrado. E assim você não perde nada sobre literatura e literatura de qualidade. E hoje? Bom, hoje nós vamos começar uma nova temporada, né? Hoje, março do ano da graça 2022, nós vamos voltar aos clássicos europeus. Depois de uma temporada onde nós falamos sobre latino-americanos, na temporada anterior eu falei de autores africanos de língua oficial portuguesa, nós falamos de Pepe Tela, de Mia Couto, de John Jack, de Paulinho Chiziane. Também está lá no YouTube, caso você queira recuperar essas aulas e dar uma maratonada. Quando acabar aqui, você vai lá. Então, hoje nós vamos voltar aos clássicos europeus. E como eu disse na semana passada, né, esta videoaula aqui atende a uma solicitação de uma espectadora, a Laura. A Laura disse que gostaria de entender um pouco mais, de conhecer o autor irlandês, que é o objeto da nossa videoaula de hoje. Então, nós vamos falar hoje de James Joyce, do irlandês James Joyce. James Joyce é famoso por um romance, né? Como a gente sempre lembra aqui, tem autores que são conhecidos pelo conjunto da obra, outros são mais conhecidos por um grande romance. Mas se você pensar em João Guimarães Rosa, você vai se lembrar automaticamente de Grande Sertão Veredas. Né? Se você pensar de Gabriel Garcia Marques, você remete-se logo a 100 anos de solidão. E tem outros autores, que é o conjunto da obra, como Jorge Luiz Borges, Ítalo Calvino, Pablo Neruda, Octavio Paz, é o conjunto da obra. Mas James Joyce não foi um autor que escreveu muitos romances, como um garoto. Escreveu apenas 4 livros, mas foi o suficiente para colocá-lo lá em cima, né? E está no panteão dos grandes autores clássicos da língua inglesa. Ninguém pode ignorar este gênio irlandês, mas ele não escreveu muito. Ele escreveu apenas 4 livros, como eu disse. E ele é mundialmente conhecido, mundialmente famoso por um deles, que é a sua obra máxima, a sua obra-prima, que é Ulisses. E Ulisses é uma obra muito mais festejada, muito mais falada do que efetivamente lida. É um livro difícil. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre Ulisses aqui hoje, mas é um livro que muita gente ouviu falar, que muita gente comenta, que muita gente diz que leu, mas que na realidade poucos são aqueles que conseguiram ultrapassar as quase mil páginas de Ulisses. Se você não leu, não tem importância nenhuma, né? Como eu disse, pouca gente conseguiu atravessar a epopeia desse Ulisses do irlandês James Joyce, mas é sobre isso que nós vamos bater uma bola aqui hoje. E para falar de James Joyce, então, eu escolhi 2 romances que são os mais significativos e que não podem deixar de ser lidos. Se você não leu ainda, talvez seja bom você colocar na listinha aí dos livros que você deve ler antes de morrer. Eu escolhi, então,
Retrato de uma Artista Quando Jovem, é o segundo romance dele, perdão, é o primeiro romance, mas é o segundo livro. Então, assim, James Joyce escreveu em 1914 um livro de contos chamado Os Dublinenses, onde ele então parte para escrever depois Retrato de uma Artista Quando Jovem e Ulisses. Então, em 14 ele escreve o livro de contos Os Dublinenses. Em 1916, então, ele escreve o primeiro romance, que é Retrato de uma Artista Quando Jovem, que vai falar de um personagem, que é o Stephen Dedalus, que é o alter ego do James Joyce. E depois, em 1921, ele conclui, então, este aqui, que é a sua mais importante e difícil, né? E comentada também, né? Obra que é Ulisses. Ulisses de James Joyce foi concluído no ano de 1921. Esse exemplar que eu tenho aqui tem cerca de 900 páginas, é uma edição bastante caprichada do selo Abril Cultural, que já não existe mais, infelizmente, e é uma tradução, é a primeira tradução que foi feita do Ulisses no Brasil, do filólogo Antônio Roais, né? Lembra Antônio Roais? O nome está ligado diretamente ao seu dicionário, mas Roais foi um importante intelectual brasileiro, filólogo, e traduziu Ulisses. Então é sobre esses dois romances que eu quero me debruçar um pouco mais a miúde aqui, que eu quero conversar com você. E é importante, neste livro, eu sempre digo aqui que o importante para a gente aqui é a criatura e não o criador, ou seja, é o que ficou, é a obra de James Joyce. Mas para falar de James Joyce, nós precisamos contextualizar. Contextualizar, que são dois aspectos importantes na literatura de James Joyce. Um, sobretudo, e de longe, é a questão da Irlanda, né? Joyce nasceu na Irlanda no dia 2 de fevereiro de 1882, e a Irlanda, e particularmente Dublin, a capital da República da Irlanda, tem uma importância vital, eu diria até que visceral na sua escrita, na sua obra. Então é importante que a gente dê uma contextualizada aqui o que era a Irlanda de Joyce, né, no fim do século XIX, começo do século XX, porque isso é importante. É importante, é fundamental na carreira desse escritor, que inclusive morreu jovem. Ele morreu no dia 13 de janeiro de 1941, em Zurique, na Suíça, aos 59 anos de idade. Morreu bastante jovem, mas deixou uma obra que o coloca, como eu disse, no panteão dos grandes autores irlandeses, e aí os irlandeses têm um histórico de grandes autores, e um dos mais principais autores da língua inglesa. Então, se você não conhece ainda, se você não leu, aqui eu espero até o final dessa videoaula despertar o seu interesse para a obra de James Joyce, e se você já ouviu falar, ou se você já tentou ler e não conseguiu, ou se você é um daqueles poucos que leram até o fim e entenderam essa difícil escrita, né, do Joyce. Parabéns. Então nós vamos aqui, eu não vou falar nenhuma novidade para você, mas a gente vai bater uma bola, vai trocar uma ideia, e eu espero então despertar o interesse de todos vocês para que conheçam ou revejam, releiam a obra de James Joyce. Então, como eu disse, ele nasceu na Irlanda em 1882. Ele é filho de uma família abastada, uma família nacionalista, uma família bastante religiosa, católicos. Por isso ele fez uma parte dos seus estudos em escolas de padres jesuítas, e aí tem uma relação de amor e ódio de Joyce com o catolicismo e particularmente com os jesuítas. Não era fácil estudar numa escola jesuíta no começo do século XX, numa Irlanda fervorosamente católica e conservadora. Então ele tem uma relação de amor e ódio, ele respeitava muito os jesuítas, muito do seu aprendizado acadêmico. Então, a escola jesuíta, mas num determinado momento da vida ele rompe, ele começa a questionar os valores cristãos e conservadores, e isso inclusive vai lhe trazer problema na sua escrita, porque Ulisses, depois de escrito, ele foi proibido na Inglaterra, né? Foi proibido nos Estados Unidos, consideraram um livro absurdo, pasmem,
como uma obra pornográfica, chegaram a fazer uma fogueira e tacar Ulisses lá no meio do fogo. Como a gente sabe, é uma coisa bárbara e o livro só foi liberado muitos anos, muitos anos depois. Então isso tem a ver com a formação católica e conservadora do Joyce. Então, como eu disse, ele era filho de uma família abastada, ele vai estudar até as coisas, a família dele acaba perdendo dinheiro, indo à falência, e eles são obrigados a se mudar de casa diversas vezes, cada vez que eles se mudavam. Era para uma casa mais humilde, para um bairro mais afastado, e isso tudo, claro, vai interferir, né? vai ser fundamental para desenvolver e transformar a obra de James Joyce nessa obra clássica da literatura irlandesa e da literatura de língua inglesa. Antes de escrever os seus romances, em 1910, ele envereda pelo teatro, ele foi um dramaturgo também, ele escreveu uma peça chamada Os Exilados, que estreou em Zurique, na Suíça. Além de viver na Irlanda, ele migrou, né? Naquela época dizia assim que não queria sair da ilha e ir para a Europa, ir para o continente. Então, Joyce vai morar uma época em Trieste, na Itália. Ele era professor de inglês nas escolas Berlitz, ele lecionava inglês. Depois ele vai morar em Paris, uma certa época, e Zurique, na Suíça. Então ele circulou por esse meio aí. Dublin, né, a capital da Irlanda, onde ele nasceu, Trieste, na Itália, Paris, ele fez parte do que a escritora alemã Gertrude Stein denominou de A Geração Perdida. Lembra disso? Eu falei sobre essa história de Paris, Gertrude Stein, A Geração Perdida, quando nós falamos aqui sobre Ernest Hemingway. Hemingway também fazia parte dessa geração, uma geração que em 1920 vivia em Paris, então era a Gertrude Stein, que era uma espécie de anfitriã dessa turma. Tinha o Hemingway, tinha o Ezra Pound, tinha Scott e Zelda Fitzgerald, e tinha assim um pouco, ele não era muito chegado à turma, mas ele circulava pelos mesmos ambientes, então o James Joyce. Então ele circulou então por Trieste, na Itália, onde ele dava aulas de inglês na Berlitz, Paris e Zurique, então, onde estreou essa peça dele, Os Exilados, é uma passagem curta como dramaturgo. Então, em 1914, ele publica seu primeiro romance, que se chama Retrato de uma Artista Quando Jovem. Vai falar, então, como eu disse, todas as obras do James Joyce são autobiográficas. Né? Os 4 romances que ele... o último não tanto, mas os 2 romances, o livro de contos, Os Dublinenses, e os 2 romances que vieram na sequência, Retrato de uma Artista Quando Jovem, de 1914, e depois Ulisses, de 1921, são autobiográficos. E ele vai começar, então, falando sobre ele próprio, né, sobre o seu alter ego, que se chama Stephen Dedalus, e o livro é um livro, é o que nós chamamos na crítica, é o que a crítica literária chama de um romance de formação, que ele vai contar a história do Dédalus, desde os 3 anos de idade, a infância, a adolescência, os estudos desse jovem na escola dos jesuítas, a rebeldia, a história da Irlanda como eu disse, nesse começo de século, e por que a personagem chama Stephen Dedalus. Dédalus, isso é uma recorrência na obra do Joyce, nós vamos falar mais especificamente em Ulisses, mas é porque remete a Dédalus, da mitologia grega. Dédalus era o pai de Ícaro, lembra de Ícaro, aquele que voou com as asas de pena e cera. Dédalus é aquele que vai construir um labirinto para prender o Minotauro e depois, para fugir desse labirinto, então, ele constrói para ele e para o filho Ícaro asas com penas coladas com cera. Então,
é aquela história famosa de Ícaro, né? E é por isso, então, que o personagem chama-se Stephen Dédalus, tá? Dédalus, remetendo, então, a Dédalus da mitologia grega. Então, como eu disse, é um livro que vai narrar a história do alter ego, que é o próprio James Joyce, e sua vida na Irlanda, né? Esta Esse retrato de Arthur vai tratar da vida do adolescente, né? É o próprio autor, e sua luta para se libertar de uma severa educação jesuíta e de seus problemas familiares. A família do Joyce, como eu disse, era uma família nacionalista, conservadora, católica, então a criação dele é bastante severa, e eles vão várias discussões à mesa, e ele coloca isso no retrato de um artista quando jovem, que é a questão da independência da Irlanda. Né? A Irlanda ela torna-se independente do Reino Unido em 1918, quando o Partido Republicano, o Sinn Féin é um partido que é um nome gaélico, quer dizer, nós mesmos, né? Ele ganhou as eleições parlamentares com larga maioria, e eles formam, então, um parlamento irlandês. E aí eles declaram a independência da República da Irlanda em 1919. A Irlanda pertencia ao Reino Unido composto por Inglaterra e a Escócia, País de Gales, e a Irlanda, então, perdão, a Irlanda separa-se, declara a sua independência em 1919, e isso tem uma série de consequências. O Reino Unido, sobretudo a Inglaterra, não aceita. Uma parte do território, né, um quinto do território irlandês continua no Reino Unido, então ali é uma divisão, então fica a República da Irlanda, constitucional, a República Constitucionalista, com o parlamento e um presidente eleito, como nós conhecemos hoje, e um pedaço que continua pertencendo ao Reino Unido, que se denomina Irlanda do Norte, cuja capital é Belfast. Então, houve ali uma guerra fratricida entre cristãos e os protestantes, né? Os protestantes queriam continuar pertencendo ao Reino Unido e prestando vassalagem à rainha da Inglaterra, e a outra parte da ilha, então, preferiu ser um país independente. Isso vai até 1922, quando há, então, o Tratado Anglo-Irlandês, onde o Reino Unido reconhece a independência da Irlanda e fica com 5/6 do seu território. Como eu disse, um quinto do território da ilha vai se formar, então, a Irlanda do Norte, cuja capital é Belfast. E esse pedacinho desse território continua pertencendo ao Reino Unido. Então, havia um combatente chamado Charles Stuart Parnell, né, que pertencia ao Partido Nacionalista Irlandês, nascido em 1846, e foi o fundador da Liga Nacional Irlandesa, que dá origem, então, a esse grupo que vai, muito tempo depois, né, defender a autonomia e a criação da República da Irlanda. Hoje nós temos uma situação que, assim, a Irlanda, cuja capital é Dublin, é presidencialista, né, parlamentarista, pertence à União Europeia, e um quinto do seu território, né, um pedacinho da ilha lá, uma nesga, é a Irlanda do Norte, pertence então ao Reino Unido, que saiu da União Europeia. Então você tem a situação aqui que você tem uma Irlanda que pertence à União Europeia e um pedacinho aqui que agora, depois do Brexit, deixou a União Europeia. Imagina que você tem que mostrar o passaporte para passar de um pedacinho da ilha para a República, e da República para o pedacinho de terra. Essa é a situação atual de hoje. Então, esta família irlandesa vai ser objeto da escrita do James Joyce em Retrato de um Artista Quando Jovem, e onde ele vai narrar, então, a vida, né, desse jovem, e
Stephen Dedalus depois é a personagem que volta a aparecer em Ulisses. Então, tudo começa aqui. Então, se eu pudesse passar aqui, sugerir um roteiro de leitura de James Joyce, eu diria para você não ir diretamente para Ulisses, né? Porque você vai se chatear, o livro é difícil, você vai acabar deixando ali pelo caminho que muita gente, muitos alunos meus me confessam que fizeram isso, que tentaram ir direto para Ulisses e quebraram a cara e chatearam e pararam a leitura, e alguns passam mal já Ulisses, o que é uma grande bobagem. Então, se eu puder sugerir um roteiro para você se iniciar em James Joyce, eu diria que você devia começar com o livro de contos, Os Dublinenses. A origem está lá. São contos pequenos, fáceis de ler, é um livro bastante tranquilo. Depois, então, você vem para Retrato de uma Artista Quando Jovem. Aí você vai entender quem é Stephen Dedalus, né? O que esta quase que obsessão do James Joyce com a mitologia grega, como é que se deu, então, a formação do Stephen Dedalus, né? O livro aqui termina com o Dedalus já na Inglaterra, né? Ele vai, como eles diziam na época, ele vai para a Europa, sai lá da ilha, vai para o continente, e depois ele reaparece, então, de volta em Dublin, na Irlanda. O caminho seria um caminho mais fácil, mais pedagógico, vamos dizer assim, para você se interessar e gostar de James Joyce, como eu particularmente gosto. Começa com os Dublinenses, depois você vem para Retrato de uma Artista Quando Jovem, e aí, depois que você leu, que você entendeu, eu acho que você está, então, maduro para pegar, então, a leitura de fôlego, que é Ulisses, de James Joyce. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Vamos falar, então, nós já situamos, né, como é que foi a história de James Joyce. Então, James Joyce ele vai para a Itália, ele vai trabalhar em Trieste, ele vai trabalhar como professor de inglês nas escolas Birds, e em 1921, então, ele conclui esta que é a sua obra máxima, né? A sua obra-prima, que é Ulisses. E do que se trata, então, professor? Ulisses, esse livro tão falado, tão discutido, um cult, né? Ulisses é uma literatura que se tornou, um livro que se tornou cult, tanto que tem um dia nacional, vamos falar um pouquinho disso, o dia 16 de junho tornou-se um dia mundial da literatura, o chamado Bronze Day, né? Que é o dia do Bron. Bron é a personagem, é o protagonista, Leopold Bron é o protagonista de Ulisses, e tem uma explicação porque essa data é 16 de junho, mas o dia 16 de junho é comemorado, né? A Irlanda inteira, né? Se você tiver o prazer de ir à Irlanda, você já foi à Irlanda, ou seja, esteve na Irlanda, particularmente em Dublin, no dia 16 de junho, você vai entender o que é o Bronze Day, né? É um dia onde as pessoas se caracterizam como a personagem de Ulisses, vão para os pubs e bebem, e festejam e dão vivas a James Joyce. E isso se espalhou pelo mundo, nos Estados Unidos e até no Brasil. No Brasil, se você está em São Paulo, tem uns pubs, né, ali na região dos Jardins, que também comemoram o Bloomsday. Né? Também tem gente lá que se caracteriza de Leopold Bloom, de Molly Bloom, de Stephen Dedalus, e vai festejar Ulisses. Bom, então, como eu disse, ele conclui em 1921 em Paris. Como eu disse, ele fazia parte, então, desse grupo aí, capitaneado pela Gertrude Stein, né, que ela chamava de a geração perdida, que tinha Hemingway, que tinha Ezra Pound, que tinha o casal Scott e Zelda Fitzgerald, e tinha o James Joyce, que ele não era tão chegado na turma, né? Ele não frequentava muito o apartamento da Gertrude, mas ele fazia parte desse grupinho aí, desse grupinho que ela denominou de Geração Perdida. O livro, então, ele é editado pela editora da livreira Sylvia Beach, eu acho que eu também já falei aqui na aula de Hemingway. Seria interessante se você quiser recuperar, se você não viu, essa aula sobre Hemingway, porque eu vou falar muito eu falo
uma obra do Hemingway, que é Paris é uma Festa, onde ele encontra, então, quando ele conhece James Joyce, quando ele cruza com James Joyce, a história da livraria da Silvia, que é uma livraria icônica que chama Shakespeare and Company, especializada em vender publicações em língua inglesa, livros novos, livros usados. Ela montou lá num cantinho uma espécie de biblioteca onde ela alugava os livros, e o Ernest Hemingway era um Durango, e ele não tinha dinheiro para comprar livros, então ele alugava os livros da Silvia, né? Ele pegava, deixava uns cobres lá e depois ele devolvia o livro. Esta livraria tem um aspecto fundamental e é a Silvia, então, que vai ser responsável por editar e por vender, né, no começo, o Ulisses. Como eu disse, ele foi objeto de censura, né? Algumas autoridades norte-americanas chegaram a queimar mais de 500 exemplares, alegando que se tratava de uma obra pornográfica, vejam só. E os livros eles só foram liberados totalmente quase que 11 anos depois. Só em 1933 que Ulisses é liberado, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E essa é uma coisa do obscurantismo, né? Que infelizmente perdura até hoje em alguns casos. Bom, mas então Ulisses é concluído com a estada dos jovens James Joyce em Paris e a ação do livro ela vai se passar em Dublin, né? Dublin, capital da República da Irlanda, e ela se passa num único dia, que é o dia 16 de junho de 1904. E aí vocês podem me perguntar, mas professor, por que ele escolheu essa data? O que tem de importante nessa data? O dia 16 de junho de 1904 é um dia marcante na vida do Joyce, é o dia que ele conhece a mulher dele, a Nora, a mulher da vida inteira, e é a primeira vez que eles fazem amor. Eles têm uma relação sexual, eles só vão se casar depois lá no fim da vida, né, para poder dar mais uma tranquilidade, segurança para os filhos do que para outra coisa. Mas é o dia icônico na vida dele, é o dia que ele faz amor com a sua mulher, 16 de junho de 1904. E a ação se passa em Dublin em 18 horas desse dia. E você me pergunta, por que 18 horas e não 24? Porque Ulisses, obviamente, né, você, leitor esperto e que se interessa pela obra de Joyce, sabe que Ulisses nos remete a Homero, né? Nos remete à epopeia, à poesia épica de Homero, né? Homero, poeta grego, escreveu a Ilíada e a Odisseia. A Odisseia, então, é a história de Odisseu. E quem foi Odisseu? Odisseu é um herói grego, né? Um rei de Ítaca, que sai da sua cidade, sai de Ítaca meio a contragosto, para participar da Guerra de Troia. Então, entre a saída de Odisseu, de Ítaca, e o seu retorno, passam-se 18 anos. Passa cerca de 8 a 9 anos guerreando até na história da Guerra de Troia. Essa primeira parte é contada em Ilíada, e depois Homero, então, faz a Odisseia, onde ele vai contar o retorno de Odisseu para casa. O que Odisseu tem a ver com Ulisses? Odisseu é o nome grego do herói. O herói chama-se Odisseu, e daí então Odisseia, que é a aventura do Odisseu, voltando para casa depois da Guerra de Troia. Os latinos, então, traduzem Odisseu para Ulisses. Então, Ulisses é o herói da Odisseia. Ulisses é o rei de Ítaca, marido de Penélope, pai de Telêmaco, e, atendendo a uma ordem do sogro, vai lutar meio a contragosto na Guerra de Troia, e depois tem toda uma epopeia, vamos dizer assim, né, para voltar para Ítaca. E entre a saída dele e a volta passam-se 18 anos. Então, a história de Ulisses de James Joyce vai se passar no dia 16 de junho de 1904, eu já disse para você porque dessa data, e ao invés de 18 anos, a história tem 18 horas. Ou seja, James Joyce ele vai resumir aqui, nessa história do seu herói, a história de Odisseu. Homero, não se sabe se foi Homero que escreveu, porque
na época em que Homero vivia na Grécia, lá, né, 6 antes de Cristo, a, a tradição era oralidade, né? Então, a Ilíada e Odisseia era passada de geração para geração, contada na oralidade. Então, depois de muito tempo depois é que ela vai ser reunida e publicada em livro. Então, acredita-se a Homero, né, a história dos dois cânticos épicos famosos dele, que é Ilíada e Odisseia. E o que é uma poesia épica, professor? Poesia épica é aquela, então, que vai narrar a vida de um herói. O herói é aquele que é um ser humano justo, honesto, valente, que não nega o seu destino, vai cumprir a sua sina, o seu destino, mas tem uma série de percalços, de problemas, várias batalhas, mas não se corrompe nesse período e depois, enfim, acaba vencendo, né? Acaba voltando para sua terra, como Ulisses, vencendo. Então, isto é a marca de um poema épico, né? Quem escreveu também poema épico mais próximo de nós foi Luís de Camões, né? Com os Lusíadas, é outro exemplo. Então, Homero vai narrar as aventuras do seu Odisseu, que se tornou Ulisses na língua latina, né? Os romanos dão o nome de Ulisses, e Ulisses é o herói. Então, como eu disse, Ulisses é o marido de Penélope, é o pai de Telêmaco, chama-se rei de Ítaca, por ordem do sogro, que mandava no pedaço lá, que era o homem que mandava prender e soltar, manda, quase que obriga Ulisses a ir para esta guerra. Ulisses tem alguma resistência, resolve lá mexer a sua terra, salgar a sua terra. Em determinado momento, o rei lá manda colocar Telêmaco na frente de um arado para obrigar Ulisses. Ou você vai para a guerra, ou o arado vai passar em cima de Telêmaco, isso é outra opção. Então, Ulisses vai participar da guerra de Troia. E Penélope, então, a mulher, né, de Ulisses, fica esperando a volta do marido. E Telêmaco, o filho, então, é que se preocupa com o pai. Telêmaco é quase que um bebê quando o pai vai para a guerra. E Telêmaco é um adolescente já, e ele quer saber do pai. Na primeira fase, ele vai lutar com a guerra de Troia, depois, quando eles vencem, ele volta para casa. E aí Ulisses tem um entreveiro ali com Poseidon, né, o rei dos mares, né? Ele acaba matando um cíclope, que era o animal preferido de Poseidon, e para se vingar de Ulisses, Poseidon resolve complicar a vida do homem, né? Pensa que você vai voltar para casa numa viagem tranquila, que você vai voltar para Ítaca, assim, voo de cruzeiro. Não, Poseidon ia de muitos problemas para Ulisses, e maremotos, e depois coloca um monte de sereia lá para seu canto mavioso para desviar Ulisses de sua rota. Ulisses quase que cai aí no canto da sereia, mas depois ele percebe que se trata, ele coloca cera no ouvido para não permitir esse desvio de rota. Depois, quando o Poseidon faz uma grande tormenta no mar, ele se amarra no mastro do navio. Ou seja, ele enfrenta uma série de percalços e o tempo vai passando. Quando ele chega em Ítaca, ele está completamente irreconhecível. Enquanto isso, o pai da Penélope acha que já deu, né? Que não dá mais para esperar o Ulisses, porque o Ulisses deve ter morrido na guerra. Ela tem que se casar, Penélope tem que se casar novamente, e Penélope, para não contrariar o pai, então ela inventa um ardil ali. Ela diz que ela tem que tecer um sudário para o seu sogro, que é o Laertes, e que assim que o sudário ficar pronto, então ela atende ao pedido do pai e se casa novamente. Então o que ela faz? Ela começa a tecer lá o sudário, né, o manto para o sogro Laertes, e todo o trabalho que ela tem de manhã para tecer, à noite ela desconstrói. Ela tece de manhã e desconstrói o sudário durante a noite. E assim ela pretendia enganar o pai e esperar a volta do ser amado, a volta de Ulisses, o pai de Telêmaco. Só que essas duas escravas alcoviteiras lá, né,
fofoqueiras descobrem esse ardil, né, descobrem essa trama da Penélope de desfazer o sudário à noite e conta, vai lá e entrega a moça para o pai, e o pai então vai lá e bota a Penélope contra a parede e fala, não, chega, você está enrolando, você tem que se casar novamente. Então ela propõe um desafio. Ela propõe que ela se casaria com aquele é, moço, jovem lá de Ítaca, aquele jovem de Ítaca, que conseguisse dobrar o arco de Ulisses. Né? Ulisses tinha um arco lá que ele deixou, então quem conseguisse dobrar o arco seria o direito à sua mão desposada. E Ulisses, que voltou incógnito para Ítaca, né, com uma espécie assim de Conde de Monte Cristo, né, todo lá, andrajoso, vários se candidatam, ninguém consegue dobrar. E esse rapaz, então, andrajoso, lá, que voltou incógnito para Ítaca, vai lá e dobra o arco e depois se revela que ele é Ulisses, o pai de Telêmaco, e o marido de Penélope, e se transforma em rei de Ítaca. Então essa é a história da mitologia grega de Ulisses. Bom, e o que tem a ver então o nosso Ulisses aqui do James Joyce? O James Joyce, então, ele vai se aproveitar desta estrutura do épico de Homero, e ele cria então três personagens, que é Leopold Bloom, que é o protagonista, o nosso herói, que é Ulisses, Molly Bloom é a mulher de Leopold, corresponderia a Penélope, e o Stephen Dedalus, que é o Telêmaco. Então são esses três personagens que protagonizam a história de Ulisses, que se passa então em Dublin, no dia 16 de junho de 1904, durante 18 anos. Só que o Leopold Bloom, ele não é esse herói da tragédia grega, né? Não é esse herói mitologia grega de Homero. Ele é um homem tanto quanto assim fracassado na vida. Né? Ele é traído, ele é uma espécie de anti-herói, porque ele é traído, a Molly o trai, nesse fatídico dia, inclusive ele sai de casa, ele sabe que a Molly vai receber o amante em casa, e ele perambula, né? Ele fica o dia inteiro perambulando, ele é uma espécie de vendedor de publicidade para um jornal local, e ele vai perambular pela rua amargurado, né, porque ele sabe, então, que a Molly o trai. Então, esse Ulisses de James Joyce, ele é uma espécie de anti-herói. O que tem de importante, então, na narrativa de Ulisses? Um dos aspectos mais importantes nesta narrativa enorme aqui é a forma como Joyce vai escrever, este épico dele. Né? Então, se você me permite aqui, como eu estava dizendo, esse anti-herói da saga, ele é um judeu, né? É um judeu irlandês, né? Ele é uma pessoa cheia de contradições. Ele é forte e fraco, ele é cauteloso e precipitado, ele é herói e covarde, ele não digere muito bem a traição da mulher, mas ele não tem peito, vamos dizer assim, de romper, né? Ele acho que aceita passivamente essa traição. E a estrutura do Ulisses, isso que é importante, que faz desse um grande livro e único na história da literatura mundial, é porque ele está dividido em 18 episódios. Cada episódio tem um tema e uma técnica correspondente com o texto da Odisseia. Então, a forma como ele vai narrar em cada episódio é diferente entre si. Ele vai recorrer muito ao que a crítica literária chama de fluxo de consciência, né? Fluxo de consciência, como eu já expliquei aqui em aulas passadas, é aquela história onde a personagem dá voz aos seus pensamentos, então não é uma narração linear, mas trata-se de pensamentos da personagem que vão e volta. James Joyce é um dos pais dessa forma de narrativa. Depois também vai ser muito utilizada pela inglesa Virginia Woolf, uma aula nossa lá sobre Virginia Woolf, se você quiser recuperar também. William Faulkner, norte-americano, também tem uma videoaula sobre eles. Eles vão usar essa história do
fluxo de consciência, né? O discurso livre e indireto e o fluxo de consciência. Então, ele vai contando a história e o livro está estruturado em 3 partes. A primeira parte é a parte que ele chama de telemaquia. A primeira parte de Odisseia se refere-se então ao filho de Ulisses e Penélope, que é Telêmaco, né? São os cantos, na Odisseia, os cantos que vai do canto 1 ao canto 9, nos quais Ulisses só aparece como referência à sua ausência. Telemaquia, porque é Telêmaco que tá narrando, né? Que está contando esta parte da aventura. Na segunda parte do livro de James Joyce, ele vai falar da deambulação, né? Como eu disse, da bateção de perna do Leopold Bloom por Dublin. E na terceira parte, então, é o encontro do Stefan Dédalus, né? O Telêmaco, o Bloom, e uma parte muito importante do livro, que é o monólogo da Molly Bloom. Então, então, como eu estava dizendo, essa é a estrutura. Está confuso? Olha, nesta edição que eu tenho aqui, eu acho que todas as edições de Ulisses, o próprio James Joyce, ele fez um esquema posterior aí a pedido do editor dele, e acabou sendo incluído nesta edição que eu tenho, que é um roteirinho. Eu não sei se dá para a gente colocar aqui, tá vendo? Ele tem um roteiro onde ele coloca assim: parte, episódio, cena, hora, um órgão do corpo humano a que se refere, a arte, a cor, o símbolo, a técnica e a página que está na arte. Então, esse é um roteirinho bom. Se você não quiser ler o livro de cabo a rabo, você pode pegar as partes para tentar entender. Então, a primeira parte, como eu disse, é a telemaquia. É um episódio, então, sendo narrado pelo Telêmaco, né? O Stephen Dedalus. E a cena se passa na torre às 8 horas da manhã, que é a teologia, a cor é branco e ouro, o símbolo é o herdeiro, porque se trata do Telêmaco, a narrativa é a narrativa juvenil, porque é um jovem que está narrando. Então, essa primeira parte, ela está dividida em 3 episódios: Telêmaco, Nestor e Proteu. Depois a segunda parte é a parte da Odisseia. A parte da Odisseia, onde ele vai falar de Calipso, os lotófagos, Hades, Éolos, os estrígonos, ou seja, tudo que se refere à Odisseia, né? Então a primeira cena é o banho, às 10 horas da manhã, e um órgão, se puder fazer uma correlação aí, é o sexo, e por aí vai. Depois tem a terceira parte, que é o Nostos. Então, ele coloca as 3 partes, cada episódio, como eu disse, são 18 episódios que se referem às 18 horas do dia, cada hora se refere a um ano na vida de Ulisses da mitologia grega, as cenas onde se passa, na torre, a escola, a praia, o de jejum, a casa, o banho, o cemitério, o jornal, o almoço, a biblioteca, as ruas, a sala de concerto, a taverna, as rochas, o hospital, o bordel, o abrigo, a casa e a cama. Na terceira parte do livro, então, ela tem o que nós chamamos que é o monólogo interior, né? O fluxo de consciência da Molly, porque é a Molly que vai narrar esse episódio. Então, se você me permite, ela começa assim, abre aspas. Sim, porque ele nunca fez uma coisa como essa antes, como pedir para ter seu de jejum na cama com um par de ovos desde o hotel City Arms, quando ele costumava fingir que estava de cama, com voz doente, fazendo fita para se fazer interessante para aquela velha bisca da senhora Riordan, que ele pensava que tinha ela no bolso e que nunca deixou para nós nem um vintém. Tudo para missas para ela e para a alma dela grande e miserável, que era com medo até de soltar 4 vezes, para seu espírito metilado me contando todos os achaques dela com aquela velha de falação dela. Então você percebeu que não tem pontuação, né? Ela vai repetindo os pronomes e tal. Por quê? Porque isso é fluxo de consciência, é o pensamento da morte. Né? Não é uma fala linear, pontuada, com vírgula, ponto, parágrafo, não. É o pensamento dela e ela vai assim, sem pontuação nenhuma, vamos dizer assim, de um fôlego só. Isso torna a leitura mais difícil, mais complicada. Quem tem que fazer as pausas aí, os respiros, então, é o leitor, né? É o receptor da obra, mas é uma parte fundamental para você entender
James Joyce. E James Joyce no Brasil, então. Esse livro do James Joyce, ele recebeu 3 traduções. A primeira tradução, como eu disse, é a do filólogo Antônio Hawais, e dizem as más línguas que é mais fácil ler Ulisses no original do que a tradução do Hawais, se não é vero é bem trovato. Há controvérsia, mas vamos dizer assim, é uma tradução árida, porque o Hawais segue mesmo ao pé da letra a linguagem do original. Então, se você não consegue ler no original, pouquíssimas pessoas conseguem ler o Ulisses no original. Quem não tem, né? Quem não fala inglês, quem não lê inglês, quem não foi alfabetizado em inglês, é difícil, não impossível, né? Eu tentei algumas vezes e eu precisava da tradução do Ruais para tentar entender muitas das coisas que estão ali. Mas é uma tradução árida, essa do Ruais. Depois tem uma segunda tradução, que é do Caetano Valdrigues Galindo, que inclusive tem um e-book com essa tradução do Galindo. E mais recentemente, então, nós temos uma tradução da professora Bernardina Pinheiro. A tradução da Bernardina Pinheiro, que eu recomendo, ela é uma professora de literatura, uma pesquisadora, uma profunda conhecedora da obra de James Joyce. Levou alguns anos para fazer essa tradução. Ela faz uma tradução mais soft, não tão árida quanto a do Ruais. Então eu recomendo, se você quiser comprar Ulisses em português, procure pela tradução da professora Bernardina Pinheiro, tá em catálogo e é, sem sombra de dúvida, a mais palatável para o leitor que vai ler em português essa obra. Mas tem essa característica aí de ter 3 traduções de Ulisses. Então, como eu disse, Ulisses não é um livro fácil, longe disso, né? Por isso que ele é um livro mais falado, mais comentado do que propriamente lido, mas eu acho então que com essa roteirização que o próprio autor fez, com essas dicas que eu dei aqui, com esse destrinchar, fica mais fácil. Você não precisa ler ele da primeira à última página sequencialmente, você pode seguir o roteirinho que está lá no fim. Como eu disse, está dividido em partes, em episódios, são 3 partes, 18 episódios. Você pode tentar entender os episódios, ler o episódio 1, depois o episódio 2, agora com esse seu conhecimento sobre Odisseu e a Odisseia, eu acho que fica mais palatável. Mas não se engane, não é uma leitura fácil que você possa fazer aí no ônibus entre o intervalo da hora do almoço, não. Vai requerer uma certa dedicação. Mas tem a compensação, como eu disse, que é o prazer depois de entender essa complexa obra do Joyce. E por fim, então, ele tem um 4º livro, né, que é o último livro dele, que ele vai publicar em 1939, que chama Finnegan's Wake. Bom, e esse, então, meu amigo, esse é um livro que a crítica deu uma escorregada aí, porque não se consegue muito catalogar o livro, não se consegue colocar ele nas caixinhas. É romance, é narrativa estética, ensaio. O que é Finnegan's Wake? É o livro mais experimental do James Joyce, é composto por uma linguagem que é feita de fusão de umas palavras aqui, outras palavras ali, ou seja, ele vai experimentando, ele vai criando uma série de neologismos, e por isso que é o livro, acho que mais difícil de traduzir. Quem tentou essa empreitada foi o Augusto de Campos, né, o poeta concretista já falecido, né, dos irmãos Campos, o Augusto e o Haroldo. O Augusto se meteu por essa seara difícil de traduzir Finnegan's Wake, mas é um livro experimental, é um recurso, né? É um recurso estilístico do James Joyce, que disse que é um livro maluco, escrito por um maluco maior ainda, mas fica a referência se você quiser, depois que você tiver lido e entendido o livro, se você quiser se aventurar por Finnegan Wake, eu confesso que ainda está ali na minha prateleira, nos meus projetos de leituras na maturidade, porque me cansou um pouco tentar entender, e eu gostaria mesmo de poder ler no original, mas não é muita areia para o meu caminhãozinho,
está ali numa prateleira de livros que eu guardei para minha maturidade, que já tá chegando por aí, mas isso é uma outra história. Bom, um comercialzinho aqui agora no nosso canal, o canal Literatura Sem Fronteiras, como você sabe, é um canal independente, não monetizado. Nós contamos com o apoio dos nossos poucos espectadores mais bons, e para isso então eu abri um crowdfunding na plataforma apoia-se.com, é apoia-se.com/Antônio Pantiarelli, tem o caminho aqui embaixo se você quiser nos dar o prazer de ir até lá. É uma crowdfunding, é um nome mais modernoso para a velha e boa vaquinha, e eu fiz isso para conseguir angariar fundos aí para melhorar a qualidade aqui das nossas transmissões, investir numa câmera digital, uma iluminação, um microfone de melhor qualidade, e são doações modestas, entre 5 e 20 reais. Entretanto, se você tiver condições e disponibilidade, quiser doar mais que 20 reais, nós não ficamos ofendidos. E para esse contribuinte, esse leitor, esse espectador que doa de 20 reais para cima, o canal Literatura Sem Fronteiras em retribuição oferece uma aula particular. São videoaulas de 45 minutos que a gente faz através da plataforma Skype, Zoom ou outra plataforma que você tem acesso. Basta que você faça a contribuição e nos avise através do e-mail professorpantiarelli@gmail.com ou através aqui das plataformas sociais. Com o contato seu, nós retornamos esse contato e agendamos essa videoaula. Então, o tema fica a escolha do freguês, pode ser literatura, pode ser português, sintaxe, gramática, morfologia, essa coisa chata que a gente aprende na escola, ou se você estiver se preparando para o Enem, para a FUVEST, para outro vestibular, para o concurso público ou para o exame da ordem, onde a banca, todas essas bancas exigem redação de boa qualidade, pode ser redação também, fica à escolha. Eu peço desculpa por estar insistindo nesse tema, mas foi a forma que eu achei de continuar esse trabalho no Ano da Graça em 2022. Então, apoia-se.com/Antônio Pantiarelli. O endereço está aqui abaixo. Bom, se você chegou até aqui, agora está aquele momento que eu tento fazer um link entre literatura e cinema e literatura. E é óbvio que as obras de Joyce se renderam no cinema, aventuraram-se nas obras. Eu começaria indicando para você Ulisses, cinemão hollywoodiano, um clássico de 1954. E aqui Ulisses não é o livro de James Joyce, mas é Ulisses do Homero, né, a personagem mítica. É um filmaço com Kirk Douglas no papel de Ulisses e Anthony Quinn. É de 1954, está disponível aí nas plataformas ou até mesmo no youtube.com. Depois tentaram filmar Ulisses do James Joyce, que é o Blonde, de 2003, do Sean Walsh. Quem vai fazer o papel, o protagonista, é o ator irlandês Stephen Rea. Stephen Rea é um grande ator, né? E depois tem a Angeline Ball fazendo a Molly e Hugh O'Connor, que faz o Stephen. Não era grande coisa. Eu assisti o filme é chato, até dei uma cochiladinha lá no meio, não faz jus à obra do James Joyce, não faz jus nem ao trabalho de espetacular ator, grande ator, que é esse irlandês Stephen Rea, mas fica o registro aqui se você quiser ver. Depois tem uma versão do Retrato de uma Artista Quando Jovem, de 1977, do Joseph Scrick, né, com Bosco Loga, que faz o Stephen. E tem um filme chamado A Mulher do James Joyce, e aí é um filme que tenta reproduzir a vida da mulher do James Joyce, que é a Nora. É um filme de 1985, do Larry Pierce, se eu não me engano, e vai contar a história da Nora do Joyce. Também não é lá grande coisa, vamos dizer assim. Se você quiser, então, eu recomendo mesmo, é o classicão de Hollywood com o grande Kirk Douglas no papel de Ulisses. Tranquilo até aqui? Então, se você chegou até aqui, é aquele momento que eu peço que você vá lá agora e dê um joinha para a gente continuar esse trabalho, isso é muito importante para a gente. Se você tiver pachorra, vai lá embaixo agora, deixa um comentário, deixa uma crítica, diz se você gostou, se você não gostou, se você apoia, se você não apoia, se você leu Ulisses, se você tentou e não conseguiu. Isso é importante para mim, porque é um feedback para saber se eu estou no caminho certo e se vale a pena investir e continuar nesse trabalho aqui no YouTube. E se você é um daqueles que, como eu, ainda escreve e-mail, está aqui agora abaixo o meu e-mail, professorpantiarelli@gmail.com. Faça como a Laura, né? Essa pesada espectadora que me escreveu e sugeriu que eu falasse aqui de James Joyce e de Ulisses.
E pronto, Laura, atendi o seu pedido. Missão dada, missão cumprida. Espero ter te agradado. E se você quiser dar um retorno me dizendo o que você achou, vai ser muito bem-vindo. Se você quiser descer o pau, quiser criticar, elogiar, você pode fazer isso por e-mail, fique à vontade. E se você quiser sugerir algum autor, alguma obra que nós não falamos ou que não está na programação para nós falarmos aqui, fique à vontade, como eu fiz com a Laura. A gente acata a sugestão dos nossos prezados espectadores. O único senão que o canal Literatura faz é que nós não falamos de autoajuda, por uma questão básica aqui, a gente não perde tempo falando de bobagem, mas de resto nós estamos à disposição. Tranquilo? E na semana que vem? Bom, para a próxima semana, então, voltando aos clássicos europeus, eu vou falar de um autor importante, dos mais queridos para mim, é um dos meus autores preferidos, que é Thomas Mann, o alemão Thomas Mann, que, lembrando, tem uma costela brasileira, a mãe dele nasceu em Paraty, então, é desse importante autor difícil também, complexo, mas muito mais acessível que James Joyce e que tem uma escrita espetacular. Então, se você quiser me dar o prazer, volte na próxima semana, segunda-feira sem falta, lá em casa, nós vamos falar de Thomas Mann. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, se você não se inscreveu, ainda está em tempo, vai lá embaixo, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho lá, assim toda vez que eu postar uma nova videoaula você vai lembrar, eu vou te lembrar da próxima videoaula de Thomas Mann, e eu espero ter o prazer da sua companhia na próxima semana. Muito obrigado e um forte abraço.